Olá, meu nome é Fernanda Figueiredo, eu sou proprietária da Fê Fez Doce e eu vou conversar com vocês nessa primeira temporada do Fê por Trás da Cozinha sobre temas que eu gostaria que tivessem me falado lá no começo, mas ninguém me avisou. O primeiro tema vai ser sobre planejamento e estruturação do negócio. Mas calma, eu sei que a maioria das pessoas começam, inclusive eu comecei assim, sem saber até que está construindo um negócio. Eu saí da CLT, tive um problema de saúde, comecei a trabalhar com bolos por hobby e hoje esse é o meu negócio. Essa é a minha renda, essa é a minha empresa. No começo, a gente não tem noção de que a gente tem uma empresa. Minha ficha realmente só caiu quando eu abri meu CNPJ e vi que eu tinha uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Eu tinha Fernanda Figueiredo e eu tinha a Fê Fez Doce. E a Fê Fez Doce eu pagava imposto para ter ela. E aí a minha ficha, conversando com outras empreendedoras, já estavam num nível um pouco mais evoluídos que o meu, eu comecei a entender que mesmo eu estando dentro da minha casa, fazendo tudo da minha empresa, eu tinha uma empresa, eu era uma empresa. Então é muito difícil a gente começar já entendendo quem começa a empreender por necessidade ou sem saber que está começando um negócio. É difícil a gente ter estruturamento, é difícil a gente ter planejamento, porque a gente nem sabe o que a gente está fazendo. E eu confesso que eu comecei sem saber o que eu estava fazendo. Mas claro que ao longo do processo eu fui procurando me especializar, conhecer algumas coisas, estudar, e isso me capacitou para que hoje eu tivesse uma empresa aí que está tendo sucesso e está no ramo. A gente sabe que a maioria das empresas aí fecha com 2 anos pelo menos aí de mercado. Eu estou indo para o 4º ano com a minha empresa. E aí, eu queria falar para vocês um ponto principal, né? Para quem pretende começar uma empresa e tem como construir esse plano de negócio antes de começar o negócio, é muito bom. Mas para quem já começou, dá tempo de você parar e observar isso também, tá? O plano de negócio, ele é meio que uma junção. Ali a gente bota plano de negócios. O que eu vou fazer? Eu vou oferecer um produto, eu vou oferecer um serviço. Qual vai ser o meu marketing? Vai ser um marketing ativo? É passivo? Quais redes sociais eu vou utilizar? Como eu vou me comunicar para atrair as pessoas para consumir o meu produto ou o meu serviço? Então é você realmente colocar no papel ali a estrutura da tua empresa. Isso aí eu acho que é o ponto principal. 3 coisas muito importantes também que vão te ajudar a nortear o seu negócio, porque muitas vezes a gente começa na empolgação e aí a gente começa a seguir alguns caminhos que não são nossos. É porque a gente se compara, a gente vê algumas empresas, se inspira e aí a gente às vezes acaba perdendo a nossa essência. Para você trazer a sua essência de volta, eu acho muito importante que você tenha bem definido a missão, visão e valores da tua empresa. Tá? Pode parecer clichê, mas ajuda muito, porque nesse momento que a gente está disperso, a gente volta lá para o início, dá uma olhadinha nesses 3 pilares e ele vai te nortear para aquilo que você realmente começou a fazer. É claro, gente, que ao longo do processo da nossa empresa, isso pode mudar. Minha visão pode mudar, meu valor pode mudar, tudo pode mudar. Mas eu gosto de ter isso aí como pilar, porque me traz para onde eu comecei. E uma coisa que eu incluiria aí também, dentro desses 3 pilares, é o propósito. Você saber o que você faz e por que você faz e para quem você faz. Mas o porquê você faz alguma coisa é muito importante, porque é aquilo ali que vai te sustentar nos momentos em que você pensar em desistir. Porque o empreendedorismo, muitas vezes, ele é cruel e ele faz você pensar em desistir. A gente não pode glamorizar, é muito trabalho, principalmente para quando a gente começa que está sozinho, a empresa vai surgindo, a demanda vai aumentando. Então, você ter um propósito, ter um porquê, te ajuda muito. Eu vou ler para vocês a missão, visão e os valores da minha empresa, tá? A missão da minha empresa, e isso está mudando agora, porque essa missão era para quando eu comecei e eu só oferecia produtos. Agora eu estou dando aula para confeiteiras. Então a minha missão, minha visão, meus valores vão também ter que mudar para esse público. Tem a outra persona, eu tenho 2 personas. A persona é como se fosse um cliente ideal ali, um personagem que você cria, você dá nome, idade, classe social, poder aquisitivo, estudo. Depois eu posso falar um pouco sobre isso melhor. Mas eu estou com 2 personas no momento. Então minha comunicação tem que ser uma comunicação tanto para o meu cliente final que vai consumir o produto, tanto para minhas clientes que vão consumir
ali a minha aula, que aí não é o produto final, mas como chegar ao produto final, tá? Então a missão da minha empresa, a princípio, é promover a reunião entre pessoas, famílias, amigos, levando mais doçura e personalidade ao evento. Né? Normalmente eu trabalho com bolos, especificamente, e normalmente as pessoas estão ali comemorando quando elas solicitam um bolo, gerando memória afetiva para serem eternizadas. Então, o que eu busquei fazer dentro da minha empresa? Levar bolos que pudessem ser personalizados e exclusivos e gerando memória afetiva. E eu faço questão de passar isso na comunicação. Então, as minhas fotos, elas têm a copy, que seria a legenda, toda voltada para essa parte de memória afetiva e reunião de pessoas em momentos felizes. A visão da minha empresa, ser uma referência. Aí eu já botei para minha segunda persona também, tá? Eu já estava começando a mudar. Ser uma referência em cursos online e presenciais, com técnicas de confeitaria, mudando a vida de inúmeras pessoas, ajudando as pessoas realmente a prosperarem, a crescer e aumentar o faturamento da sua empresa. E a visão para os meus clientes é ser uma referência em bolos personalizados e que gerem momentos felizes, momentos de memória afetiva. E os valores da minha empresa: profissionalismo, honestidade, solidariedade, respeito e ética. Então, se eu tiver uma equipe futuramente, a minha equipe precisa saber qual é a visão, qual é a missão e quais são os valores da minha empresa. E eu sei o propósito da minha empresa ter surgido. Inicialmente o propósito foi esse, essa reunião realmente de famílias, né? Eu comecei logo depois veio a pandemia, então isso foi muito mais valorizado pós-pandemia. Eu foquei realmente nisso, da importância da gente ter pessoas ao nosso lado, estarmos reunidos com pessoas que a gente ama, é muito importante. E depois da pandemia eu acho que isso evidenciou, e aí minha visão ficou super mais latente, assim. E agora também essa questão de poder transformar a vida de outras mulheres através da confeitaria. Então, nesse primeiro episódio, eu queria falar para você que se você ainda não tem essas coisas definidas, se você não sabe muito bem como fazer, tem muita coisa na internet que te ajuda a entender como você pode criar a visão, valor. O propósito, eu acho que é uma coisa muito mais pessoal, então você entender por que eu comecei isso aqui é muito importante. Plano de negócio também, tem muitos modelos na internet que você pode dar uma olhada, se inspirar para você começar o seu negócio. E caso você já tenha começado, assim como eu comecei e fui fazendo isso depois, de trocar a roda do veículo enquanto ele está andando. É melhor a gente fazer isso no começo, fazer isso em algum momento, parar para fazer isso, do que nunca fazer e chegar lá na frente a tua empresa quebrar, você desistir, você cansar, você ficar exausto. Porque o dia a dia da gente já é exaustivo. E se a gente não tiver com que se agarrar nesses valores, naquele nosso começo apaixonado, muitas vezes a gente ou quebra ou a gente desiste. E aí, hoje, o episódio é falando sobre isso, sobre essa questão do planejamento. Se você tiver possibilidade de começar o seu negócio planejando, é o ideal. Mas se você ainda não fez o planejamento do seu negócio, não é tarde para começar. Fica a dica de hoje. Um beijo e até o próximo episódio.